Dia. Vem cá, vem. Não querem vir. Bom dia. Então, hoje vim falar sobre a aula de ontem. Nós fizemos um aulão bônus para as pessoas do controle mental com as ferramentas que Carol criou. E foi exatamente aquilo que a gente esperava. As pessoas tiveram mais facilidade em se conectarem e entrar em estados mais profundos, e todo mundo foi unânime. As pessoas realmente ficaram muito felizes e presenciaram sensações que ainda não tinham presenciado. Então, é exatamente isso, e é para isso que a música serve, né? A música, ela conecta você à parte... deixa eu fixar a Marta aqui. Bom dia, Martinha. Ela conecta você com a sua parte mental, com a sua parte espiritual. Então, essa visão, essa nova visão do The Cracking Music, ou seja, essa nova postura do controle mental, ele deu um salto. E aí a gente vai usar isso nessa próxima turma, que vocês já vão entrar já com esse diferencial. Ou seja, as coisas, conforme a gente vai fazendo o curso, nós vamos treinando, a nossa mente vai expandindo e vai sempre chegando coisas novas. Nós vamos aprimorando as técnicas, e isso chama-se evolução. É para isso que existe a evolução, entende? E evoluiu muito mais coisas além disso, sabe? Ficou tudo muito claro, a forma com que nós estamos formatando as coisas. E eu vou avisar para vocês, eu realmente ainda não tenho uma ideia muito real sobre isso, mas a ideia está partindo da Carol, que esse vai ser o último curso no formato que vocês conhecem de controle mental. O controle mental vai mudar, ele vai para dentro de um outro curso, e justamente por essa necessidade. Então, essa versão agora, versão 10, ela já mudou, mas ela vai ser a última versão do controle mental, entende? Eu não posso dar ainda informações, porque essa informação não partiu de mim, essa informação partiu da Carol. Eu ainda não entendi muito bem, mas quem estava nos aulões ontem ouviu isso, entendeu? Mas a gente ainda... Não é que você tem que renovar, vocês têm o curso. Agora, o que existe são os aprimoramentos. Agora, vocês têm os aulões também, né? E o aulão ficou gravado. Então, é aquela história. Conforme eu estou dando os cursos, eu estou entrando em treinamento. Em cada treinamento que eu faço, eu expando mais. Porque a gente passa a fórmula de como fazer, e a partir daí você começa... Se não vai ter mais esse formato. O controle mental, ele não acaba, mas ele acaba esse tipo de formato. Eu ainda não sei muito bem como vai ser o próximo formato. Eu mesma ainda não entendi muito bem, mas ela ontem, ela me falou um pouco antes do curso, do aulão, e falou no aulão, e as pessoas que estavam presentes no aulão ouviram eu falar. Eu ainda não entendi, ainda não consegui compreender como vai ser feito. Eu não sei, não. Ela ainda não me passou qual vai ser o formato, mas o formato como ele existe, essa é a última turma, entendeu? Como ele existe hoje, essa é a última turma. Essa turma já tem um bônus da comemoração de 10 turmas, mas é o que eu falo para vocês. Vocês estão em evolução, nós estamos em evolução, o The Cracking Music também está em evolução. Um dia era a mentoria, e a mentoria migrou para o passaporte, entende?
Ah, é interessante? É, mas as coisas também mudam. Muda todo o formato, muda todos os valores, muda tudo. Entendeu? Muda tudo. Então, antigamente eram mentorias, depois virou-se o passaporte. Não existe a mentoria. Agora, se existia uma mentoria personalizada, isso vai ser feito em cima de masters. Não tem esse formato mais de mentoria. Então, existe o passaporte. E aí veio o controle mental. E aí não é? Exatamente. Conforme você vai treinando, você vai evoluindo, você vai vendo, você vai aprimorando, você vai vendo as necessidades, porque existem as nossas necessidades pessoais e existem as necessidades da empresa como tal. Entende? Então, a gente vai começando a mexer nisso. Essa participação, por incrível que pareça, não partiu de mim, porque normalmente eu que falo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e não partiu de mim. Não faço reiki. Eu já tive aquele básico da iniciação, mas eu não levei adiante. Eu conheço o reiki, conheço uma das pessoas que trabalhou com reiki aqui, que é a Claudete França. Então, lá na época que ela trouxe o reiki para cá, mas eu não evoluí no reiki. Porque o que acontece? Essas técnicas clínicas, eu trabalhei muito em cima da parte chinesa. Por que da parte chinesa? Eu sou bióloga, né? Então, a parte chinesa, ela me traz uma visão ampla exatamente do que é a biologia. É como se fosse uma biologia aplicada, onde você tem que estar prestando atenção no ambiente, você tem que estar prestando atenção no físico, nos órgãos, nas emoções, você tem que ter uma visão global. Então, essa visão oriental é uma visão que me interessa muito. Por quê? Porque ela tem uma visão global. E o que é mais importante, além de tudo isso, é que eles vêm classificando isso há muitos anos. Há pelo menos 9.000 anos atrás. Então, 9.000 anos de uma forma contínua, uma forma que não foi interrompida, isso aí é fantástico, porque você vê o caminho. O que aconteceu com o Ocidente? Nós teríamos esse mesmo desempenho, mas o que aconteceu com o Ocidente que teve essa quebra e que na Era Yin essa quebra está fazendo muita falta? Que na Era Yang não. A Era Yang, quanto menos raiz, né? Imagina se você fosse uma planta que tivesse aqui, acolá, e tivesse que caminhar. Sabe essas plantas aquáticas, as gigóias, então, que ficam na superfície? As raízes delas são superficiais. Por quê? Porque elas migram. Elas migram. Se tiver uma corrente muito forte, elas vão... Já viu quando tem, no Rio principalmente, quando tem umas chuvas muito fortes e aumenta essa corrente, essas gigóias vão parar onde? Na areia, na praia da Barra. Então, fica aquilo, um mar de gigóias ali. Por que acontece isso? Porque você pega e essas plantas elas têm umas raízes superficiais. Então, numa época Yang, onde há uma expansão, essas raízes elas acabam ficando superficiais. Na Era Yin, não. Na Era Yin, não. Entendeu? Na Era Yin, você precisa de raízes. Você não vai mais migrar. Você vai estar, o quê? Exercendo aquilo que você é. E o Oriente, ele sempre trabalhou isso. Ele tem um processo de continuidade do passado, da história, da cultura, vindo até hoje a modernidade. E vocês viram que todos falam, a China vive em 2050. Se você for nos países árabes, eles também estão vivendo em 2050. Então, são pessoas que trabalham as raízes. Não estamos falando dos extremos. Idiota tem em qualquer lugar. Extremista tem em qualquer lugar. Entendeu? A gente não fala dos desvios, a gente fala da população, da maior amostragem. Porque senão começa assim, mas não sei o que tem que ter... Olha só,
Não falamos dos idiotas. Os idiotas, eles estão à margem. E a margem não precisa ser colocada. A gente, tudo bom, querida? A gente sabe da existência, a gente conta com esses desvios, mas a gente não trabalha em cima de fórmulas, em cima de desvio. A gente promove para que esses desvios sejam cada vez menores. Entende? Você sabe da presença, mas você não foca ali. Porque se você focar no desvio, você cria mais desvio. Então, nós olhamos para onde nós vamos, para aquilo que foi construído, tá? Então, o Oriente, ele trabalhou isso. Mas o Oriente, principalmente a China, o Oriente como um todo, ele faz a migração do passado e futuro. Passado e futuro. Nós interrompemos o nosso passado. Eu vejo pessoas falando como se nossas crenças nascessem até os 8 anos de idade. Os 8 anos de idade, sabe? E todas as suas crenças foram montadas até 8 anos de idade. Oi? Biologicamente, você é um ser que não tem nem como mensurar a idade que existe de evolução de um código. Entende? Nós precisamos sair desse conhecimento raso para que a gente realmente tenha o projeto de 2050, porque nós não temos. Nós não temos raízes, os nossos frutos. Se a nossa raiz ela é ruim, os frutos serão ruins. Então, quando você fala, e se a nossa raiz for superficial, nós não teremos parada, nós não teremos o que todo mundo busca: segurança, expansão, ter domínio do próprio destino, das próprias vontades. Todo mundo luta por isso, mas ninguém faz isso, porque se você for raso, você não vai. Você está ao sabor das marés, ao sabor das correntes, ao sabor das influências externas. Isso foi muito bom durante um tempo. No tempo Yang, que era expansão, ora, eu consegui ir muito longe. Ok, mas o tempo mudou. E não dá mais para ser superficial. Não dá mais para você querer ser mito, que você querer ser olhado, como eu vejo aí grandes deuses. E, gente, isso data da época grega. Entendeu? E eu vejo gente hoje ainda tendo essas coisas, se vestindo como tal, sabe? A gente não vai voltar lá. A gente tem que evoluir. Então não dá mais para ser tão superficial. Não dá para ter... Hoje, você tirar as fotos dos lugares que você foi ou manter um perfil, vamos dizer assim, muito bom na rede social, não te traz a vivência daquilo que você tem. Você tem noção daquilo. Você consegue chegar a algum lugar com essa superficialidade? Consegue, mas isso não te alimenta. Senão nós não teríamos hoje um mundo de tantas possibilidades, com pessoas se sentindo tão vazias, abandonadas, pessoas que não conseguem ter raízes, as pessoas não sabem quem elas são, ter dificuldades básicas como imaginação, ter dificuldades básicas como não saber para onde ir. Pessoas perdidas, pessoas às vezes novas, às vezes velhas, sem saber para onde ir, achando que minha vida não tem propósito. Numa época de grandes possibilidades como agora, numa época onde tudo é possível, onde tudo você consegue, e ainda assim, pessoas depressivas, pessoas que se dizem procrastinadoras, pessoas com dificuldade de foco, pessoas ansiosas, pessoas perdidas e pessoas se sentindo abandonadas, sabe? Incapazes de exercer aquilo que elas são. Isso é um grande contrassenso pela época que nós estamos vivendo. Mas por quê? Porque nós estamos muito superficiais. Entendeu? Entendeu? Muito superficiais. Exatamente. Muito superficiais. Nós não resgatamos o que o Ocidente fez. O Ocidente foi proeminente na época Yang. Não está sendo na época Yin.
O Oriente sabia que eles não eram proeminentes na época Yang. E eles conseguiram conquistar e criar tudo que era necessário para que na era Yin, que é uma era que compatível com eles, eles fossem proeminentes. Isso é fantástico em termos de estratégia. E você tem que ter estratégias assim também para a sua vida. Então, o que aconteceu com o Oriente? O Oriente, todo mundo fala assim, o Oriente, a China vai invadir o mundo. Porque você tem uma visão errada, você tem uma visão Yang, uma visão do Ocidente. E você olha a China com os olhos do Ocidente. E aí você fala assim, ela vai invadir o mundo. Ela já invadiu, amor. Mas ela invadiu como ela é, como era Yin. O que ela fez? Enquanto todo mundo estava preocupado em expansão, o que a China fez? Criou estrutura. Porque era Yin a estrutura. Então o que ela fez? Ela atraiu as empresas para lá. Ela hoje, se a China parar de produzir, o mundo entra em colapso. Se a China deixar de fazer, todas as nações do Ocidente foram pegas de surpresa, porque eles estavam preocupados com a expansão e eles não se preocuparam com estrutura. Mas quem era Yin se preocupou com a estrutura. E hoje a estrutura está na mão do Oriente. Toda a estrutura está na mão do Oriente. Então, eles hoje têm raízes para eles subirem cada vez mais. Já viu o tamanho de uma árvore, de um grande carvalho, de uma grande árvore? Ela tem raízes. Porque se ela for muito grande, ela não se equilibra pela copa. A grande maioria das árvores se equilibram pela copa. E não pelas raízes. Mas as grandes árvores, aquelas que são sozinhas, elas têm grandes raízes. Eles veem o quê? Os bambus, a flexibilidade de se acomodar às eras. Aí quando você traz isso para a sua vida, você tem que ter flexibilidade para se adaptar às energias. E a grande maioria não tem. Vocês ainda estão pensando com os olhos da era Yang e vão se atropelar com uma série de feitos da era Yin, porque não bate. A era Yin é o interior, é a sua mente te controlando, não tem mitos, não tem mestres. Não tem. Não precisa acreditar em mim, que a partir de agora você vai ver. Os mestres, eles vão dissolver, porque, aliás, os grandes mestres, eles não ficavam levando ninguém, criando métodos e levando ninguém. Os mestres, eles apenas exerciam aquilo que eles sabiam e os seus discípulos acabavam vivendo com ele para que pudesse absorver esse maior número de coisas. Não tinha pessoas que carregavam outras. E nós temos uma visão de mestre que carregam outras pessoas. Isso não existe. Quando alguém carrega alguém, ela está te ditando uma forma de vida. Ela está te ditando uma série de ensinamentos e posicionamento. Mas não foi isso que fizeram e nós estamos nessa condição que nós nos encontramos? Ditaram a forma de vestir, ditaram a nossa forma de pensar, ditaram a nossa forma de agir, de uma forma global, de uma forma através das artes, das informações, sabe? Usaram o que seria, vamos dizer assim, moderno, era ter aquele tipo de comportamento. Eu vejo tantos jovens hoje, que eles se chamam de milênios, se comportando como os filmes diziam que tinham que se comportar. E eles se acham, às vezes, inovadores. Mas vê se não teve filmes que mostraram um código de conduta, como American Pie, como uma série de outros filmes, entende? Que da minha época também tinha. Mas era um outro código. Então, o que você julga ser a sua forma
foi uma forma implementada, foi uma forma muito bem estruturada, uma forma que teve bastante investimento. Olha o tamanho do investimento do entretenimento, a forma musical que é apresentada, a forma com que você vai pensar. E essas formas, elas não colocam formas na sua cabeça direto. Elas, pela repetição, elas vão entrando. Mas por que a porta fica aberta? Porque elas se ligam a essas dores transgeracionais. Elas são trabalhadas dessa forma. Não é estranho que todo filme de amor tem perda, tem traição, tem impossibilidade? Não foi? Eu sabia que vocês iam gostar. Não é estranho isso? Não é estranho que todo filme de prosperidade, a pessoa passa o pão que o diabo amassou, no finalzinho foi feliz para sempre? Os desenhos, os filmes infantis, né? A pessoa sofre todos os tipos de problemas e lá no final ela casou, a princesa encontrou o príncipe, casou e foi feliz para sempre. O que ficou? Feliz para sempre ou todo esse caminho que foi feito? Aqui para mim tá tranquilo ainda. Entendeu? Todo esse caminho, a enxaqueca é muito. Há muitas formas de se explicar pela medicina chinesa a enxaqueca. Não existe uma fórmula ou uma técnica para isso. Agora, toma conta de quanto meu Deus, impacto visual, celular, computador você está usando. Tudo bem, querido? Então, vocês têm que ver o seguinte, e o que é essa Era-in? O que é essa Era-in? O que funciona na Era-in? Você vai ter que se autogovernar, se autodirecionar. Você vai ter que despertar essa força que existe dentro de você. Você vai ter que encontrar essas possibilidades que estão enterradas aí dentro de você. Não adianta seguir. Vocês já seguiram tendências demais. Esse cansaço que vocês sentem é de tanto apostar em fórmulas que não funcionam. E por que elas não funcionam? Porque elas não são suas fórmulas. São fórmulas de alguém. É só por conta disso que elas não funcionam. Elas não têm como dar o mesmo resultado em você. Porque elas não são suas fórmulas. Elas não usam as mesmas condições que você vive em outra pessoa. Eu já falei isso aqui. Você, para criar um programa para a pessoa, você tem que fazer um levantamento profundo. Eu não falo para vocês que meus clientes, eles tinham 5, 10, 15, 20 anos. Por quê? Porque você leva tempo para entender. Ah, mas eles só tiveram resultado 20 anos? Não, eles tiveram resultado sempre. Sim, fígado. Então, o que acontece em relação a isso? Se você tem o Manual da Prosperidade, lá tem as horas, os sabores. E o Yin e o Yang, a imersão Yin e o Yang trata muito desse tipo de tratamento, tá? Então, tudo bom, querida? Quando você trabalha... Peraí que eu me distraí, perdi o fio da meada. Mas já eu encontro. Quando vocês estão prestando atenção em algo, para lá está fluindo a tua energia. O tempo todo vai estar fluindo a tua energia, sabe? Vocês vão ter que descobrir essa força interna. Vocês estão cansados de técnicas que não te dão resultados, mas essas técnicas são um problema, porque elas não são suas. Vocês têm que usar técnicas para descobrir o próprio potencial e não seguir o caminho que outra pessoa seguiu. As pessoas, quando elas vão crescendo, elas vão aplicando uma série de técnicas, sabe? E elas nem sabem o momento que teve uma virada, o momento que aquilo saturou e virou o próximo passo. Porque as pessoas pensam que elas saem lá de baixo e elas saltam. Não, você tem um processo de saturação e que quando você chega em um determinado momento, você sobe.
Não existe esse salto. É porque, de repente, começou a dar dinheiro. Começou a funcionar de uma forma global. Mas isso não saiu do nada para chegar ao lugar mais alto. Existe um processo de saturação. Só que esse processo não é percebível. Você só percebe quando as coisas começam a funcionar. Entende? E essa é uma visão rasa que o Ocidente tem. Parece que as coisas vêm do nada. Que elas são o pix do universo, sabe? Aí eu vou trabalhar prosperidade, a música do prosperidade, porque eu estou esperando o pix do universo. Não, não é isso. Você está desencadeando uma frequência que está abrindo as portas e ajustando a sua forma de pensar para que você tenha aquele resultado. Você não está esperando a porta do céu abrir e cair um pix no seu colo. Existe o salto, mas quando você tem condição já de capacidade de consciência, capacidade de expansão para que ele aconteça. Ele não acontece para que depois você conceda. É isso que vocês não estão entendendo. Entende? Vocês acham que a coisa vem do nada, sabe? Eu tinha um funcionário muito doido, que era do jardim, e que uma vez ele virou para mim dizendo que ele precisava ir embora porque a esposa dele estava grávida e ela estava andando e a fraqueza pegou ela. E eu fiquei imaginando o que seria a fraqueza pegar a esposa dele, entendeu? Não é porque ela estava tendo uma série de processos que estava levando a um enfraquecimento. Ela já estava grávida, provavelmente não estava se alimentando direito, ou a pressão baixou, enfim, uma série de coisas. Não, ele disse que a fraqueza veio andando e pegou ela. Vocês estão achando que a prosperidade vem andando e vai pegar vocês. Não existe, que o salto quântico, ele existe do nada. Não, é uma frequência que você atinge. Vocês querem ver um salto que acontece na vida de vocês? Tem hora que tudo funciona. Tudo funciona. Tem hora que vocês não esperam o resultado vem assim avassalador. Ele fica? Tudo bom? Ele fica? Ele não fica. Porque você não saltou. Porque você não estava. Por um momento você se ligou, mas você voltou à condição natural. Por um momento tudo fluiu. E depois ele voltou. Ele talvez não volte tanto. Talvez volte menos, mas ele não fica lá. Quando você fica lá, é porque você já tem condição de estar lá. O salto quântico, ele vem de um processo vibratório, um processo de condicionamento para que você fique. Senão você vai e você volta. Sabe o elástico? Ele vai lá, mas ele retorna. Vocês não entendem que é um processo de expansão de consciência, é um processo de expansão energética que te leva até esse ponto. E por isso ele promove saltos, e por isso ele promove resultados. Mas o problema é que você só vê quando começam as coisas a acontecer. Você não prestou atenção no processo, porque o processo ele não é percebível. E aí, quando você vai ensinar outras pessoas, você não sabe qual foi o momento, porque você não encara aquilo como um processo. Então, você pega e fala o seguinte, olha só, tudo que aquela pessoa fez para chegar àquele resultado, ela começa a institucionalizar isso como uma regra. Mas aquela regra foi para ela, pode não ser a mesma para mim. Tem gente que funciona escrevendo 300 milhões de coisas. Não funciona para mim. Se você falar que eu tenho que escrever aquilo 53 vezes, não sei quantas vezes, eu só no começo eu já falo, não vou. Se as pessoas falarem, olha, essa regra tem que ser assim, 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 assado, não vai funcionar para mim. Só flui quem tem disciplina. Eu sou indisciplinada. E aí? É porque é um conhecimento raso de não saber que existem pessoas que se comportam de formas diferentes.
São pessoas que têm um grau de comportamento, esses comportamentos mudam de acordo com couraças, esse comportamento muda de acordo com o estado físico. E você dizer, essas regras, todo mundo que fizer essas regras prosperam. Entendeu? Mas essas regras foram minhas, não foram suas. Por isso que no The Cracking Music você não vem seguir o meu caminho. Eu te ensino a buscar o seu. A você desenvolver a sua capacidade. É você que vai buscar a sua capacidade. É você que vai descobrir o potencial. Por isso o Kraken. Ele vai fazer você ir lá embaixo e descobrir todo o tesouro, todo o poder que você vai buscar em todos os lugares, menos em você. Entendeu? 3 horas da manhã, tomar banho frio. Sabe quanto que eu vou fazer isso, Patrícia? Nunca. Eu posso acordar de madrugada, eu posso acordar cedo, mas eu não vou fazer isso um hábito para sempre. Porque tem várias pessoas que acordam cedo e não são prósperas. Mas se eu não tivesse tempo de fazer as coisas que eu queria, de estudar o que eu estudo, ou de exercer o que eu exerceria, que eu quero exercer, talvez eu acordasse 2 horas antes. Talvez eu acordasse 2 horas antes, para ter esse tempo extra, porque esse acordar cedo só serve para isso. Você tem uma oxigenação maior no cérebro? Sim, sim, entende? Exatamente, sabe? Então a gente tem que parar de virar regras, porque as pessoas que não têm um conhecimento amplo, elas criam regras para serem seguidas. Essas regras foram vistas em livros, mas essas regras é muita, vou te dizer, imbecilidade. Uma pessoa pegar uma amostragem de 8 bilhões de pessoas e dizer que 8 bilhões de pessoas morando em diversas partes do mundo, em diversas diferenças de temperatura e pressão, diversas diferenças de condutas, elas têm o mesmo resultado. Entendeu? Sabe? O mesmo resultado. Existe exatamente isso, Luz. Existe, às vezes, até etapa da nossa vida que a gente não consegue fazer aqueles exercícios. Por que a música é importante? Porque ela nos carrega para aquele local. Por que as ferramentas musicais são ótimas? Porque elas ligam. Por que nós criamos ferramentas? Criamos uma obra, que foi Carol que criou. Eu só pedi para que fosse. Por que ela criou essas ferramentas? Para ajudar justamente nesses momentos, nos momentos em que a coisa está tão densa, a cabeça da gente está tão cheia, ou a gente está num nível de estresse tão grande, ou a gente está num nível sem energia tão grande, que a gente não consegue atingir o estado mental. Aí a música pega você pela mão e te leva naquele potencial. Ela trabalha sensores de uma forma tal que ela consegue fazer com que você vá para o plano mental. E digo mais, quem fala de salto quântico, o salto quântico é feito no mental, ele não pode ser feito no físico. Entendeu? Ele se materializa através das emoções, mas ele é feito no plano mental. É o observador que define o resultado. E o observador não é o que está sentindo, é o que está observando. E quem está observando é o plano mental. E se vocês não descobrem esse tipo de coisa, se vocês não começam a trabalhar em uníssono com você mesmo, porque vocês estão sempre procurando alguém. Vocês estão procurando a tampa da sua panela. A tampa da sua panela é você. Você vai fazer um conjunto de panelas, mas você não vai achar o que te falta. O que falta em você é você mesmo. E qual é essa parte que falta? É essa religação entre você e a sua parte energética, a sua parte espiritual.
Entendeu? Essa é a sua parte. É essa pessoa que você está procurando. É essa pessoa que você procura para tirar a sua solidão. Mas você já procurou isso em outras pessoas, em amizades, em relacionamentos. Mas o vazio continua. Porque esse vazio só pode ser preenchido por você. Por isso The Kraken Music, por isso Kraken. Release the Kraken. Traga essa força e una com a sua parte espiritual. E aí sim você vai ser quem você é. Aí sim você vai estar apta a trabalhar com frequências altas. Aí sim você vai sentir o preenchimento. Porque todas as pessoas que têm um contato, e muitas vezes as pessoas falam o seguinte: Deus é isso. Mas Deus não está fora de você. Você é parte dele. Não existe essa quebra. Não existe essa quebra. Você é parte dele. Não existe essa divisão. E é essa ligação que está faltando. É essa que você está buscando. É essa ligação que você sente falta. É essa ligação que você se sente abandonado. E é essa religare que precisa ser feito. A religião deveria ser o religare. É a religação do eu sou, que todo mundo fala em vão. É a ligação que a pessoa bate no peito e diz eu sou, mas não se sente o eu sou. Não sente esse poder, não busca esse poder e fica buscando, seja num local, seja numa pessoa, seja numa profissão, seja numa realização, numa viagem. E não está lá. Não está lá. Eu acho que o som tá legal, porque pelo menos não tem nada que me avisa. Tem uma batição aqui fora do prédio, mas faz parte do processo. Entendeu? Então, mas meu tom de voz é tão alto, é tão forte, que eu acho que passa em cima desses barulhos, mas eu acho que tá com som. Então, vocês precisam começar a buscar no lugar certo, porque o cansaço que vocês têm, o desânimo que vocês têm, é porque vocês já aplicaram várias fórmulas e não chegaram a lugar nenhum. Sabe quando você não tem um senso de direcionamento, você não tem um GPS, e aí você para pedir informação e a pessoa diz assim, se você virar aqui à direita, você vai ver uma rua lá e você vai. Aí você vai lá e não chega a lugar nenhum. Aí você vem, tem batido, né? O barulho da batida. Quando você vai, se você for para a esquerda, não, direita não, vai para a esquerda. E se você seguir, agora eu acho que caiu tudo lá em cima. Aqui é o último andar, então qualquer coisa que faça lá na parte, a gente vai ouvir. Tá ouvindo? Só em mexer lá a gente vai ouvir isso. Mas enfim, foca no que interessa. O que acontece, isso também é uma questão de foco. Vocês vão precisar se desligar das distrações. Porque se vocês forem buscar um lugar para fazer... Essa é uma diferença do The Kraken Music, é uma diferença do controle mental. Se vocês forem buscar um lugar perfeito, que não tenha som, que não tenha distração, que não tenha influência de energias negativas, você não anda mais. Você vai ter que ser os monges ou os eremitas que se afastavam de toda a civilização, ficavam no alto da montanha. Lá realmente o ar é mais fácil, lá a energia é mais fácil. Mas você trabalha aqui. Você trabalha com som de barulho de rua, cachorro latindo, barulho acontecendo, cozinha batendo. Mas essa é a sua realidade. E você tem que aprender a ter um sucesso e uma alta performance com a sua realidade. Senão você tem filho e não vai ter mais realidade. Se você estiver num lugar, ou seja, você vai precisar estar num paraíso, e eu estou para ver o paraíso, porque nós estamos num paraíso, mas você não tem toda hora contato com a natureza.
E lá sim a frequência é limpa. E ela é limpa por quê? Porque ela tem uma harmonia maior, ela é maior do que você, e por ressonância você vai vibrar naquela frequência. Mas e o dia a dia? E no dia a dia, aonde você coloca tudo em prática, aonde a sua vida tem que dar certo é no trânsito, é prestando atenção se você não vai ser assaltada, é prestando atenção na vida. Como é que você vai fazer aquelas técnicas, sabe? E que você se emociona, que você chora. Imagina, você tá no meio de uma reunião, tá fazendo uma técnica e desaba a chorar. Entendeu? Ou você fala o seguinte para todo mundo fica em silêncio, ninguém se mexe mais porque agora eu estou pensando. Ora, se vocês conseguirem esse lugar, parabéns para você. Mas eu prefiro adaptar as minhas técnicas ao meu dia a dia. Pode estar batendo, pode ter buzina, pode ter cachorro. Se eu tenho um interesse, eu funciono. Ah, mas e quem tem déficit de atenção? Mas tem déficit de interesse? Você vai ter que superar isso. Ou você vai querer colher os resultados que esse problema dá. Como você vai ter foco na vida? E foco na vida não é ficar olhando para aquilo. É deixar de olhar para as outras coisas que te atrapalham. É deixar de olhar para as outras coisas que são até boas, mas que não levam você aonde você quer. Ou você tem um caminho a seguir, ou você se distrai pelo caminho e não chega a lugar algum. Exatamente, não foi, Dri? E o controle mental agora tem esse facilitador. Você vai ter que ter, porque a pessoa acha que foco é ficar olhando para aquilo. Não, não é. Entendeu? Foco não é ficar olhando para isso. O foco está em você não olhar, você escolher o que te leva, o que é importante para você nesse momento. Porque as distrações, elas vão acontecer o tempo todo, elas têm que acontecer. As resistências vão acontecer o tempo todo. As impossibilidades vão acontecer o tempo todo. Você vai querer que o mundo pare para que você funcione? Para que você funcione, você precisa que o mundo pare? Não, você tem que andar no caminho do mundo, mas o seu direcionamento está na luz. Por isso, você e a sua parte divina têm que estar conectados. As pessoas que andam na prosperidade, elas andam no mundo que Carol falou muito bem. Tudo é o que parece ser e nada é o que parece ser. Ou seja, não tem informações. As informações são ferramentas. O que nós fornecemos é ferramenta. Mas quem está na direção é você. Quem está na direção é você. Entendeu? Todas essas ferramentas, essas músicas foram disponibilizadas nos grupos. Mas, o que aconteceu? As pessoas que estão no grupo, se as pessoas saíram do grupo, agora elas vão ter que esperar uma lista de fazer um novo grupo. Mas a gente avisa, quem está lá, quem está direcionado para o caminho, porque vocês têm que entender que vocês têm que ter o foco na direção de vocês. Ou então vocês vão fazer mais do mesmo. Entendeu? Sabe? Exato. Vocês vão começar a olhar o próprio caminho. Se você olhar para o lado, você vai perder o caminho. Pega um carro em alta velocidade e olha para a vaquinha que está lá no pasto. E você vai ver para onde você vai. Se você tem um carro em alta velocidade, tenta olhar as paisagens do lado. Você vai ter que aprender a dirigir, prestar atenção nas laterais, prestar atenção na paisagem, mas você não olha direto, você vê, isso chama-se expansão. Pessoas que têm alta performance é igual pessoa que dirige um carro. Toda pessoa que dirige um carro de alta velocidade,
ele tem alta performance? Às vezes não, às vezes ele está focado nas resistências, nos problemas. Mas muitos, os atletas, eles trabalham uma mente para que eles possam ver. E eles são guiados por onde? Já viu o piloto de Fórmula 1? Ele é guiado pela central de comando. Pela central de comando. E você, se quer alta performance, você tem que ser guiado pela sua central de comando. Não a central de comando do jornal. Não a central de comando de fulano. Não da central de contato de fulano. Eu ontem expliquei o pessoal do controle mental e vou explicar aqui a vocês. Por que tem tanta gente vendendo curso? Porque na era IN parece que houve uma enxurrada de cursos de tudo. Você tem curso de etiqueta, você tem curso de autoimagem, você tem curso de desenvolvimento pessoal, então esse foi para todos os lados. Existem graus de cursos, né? Existem cursos rasos, existem cursos mais profundos, existem cursos de métodos, Por que tem essa enxurrada de cursos e é como se fosse uma nova vertente e é uma vertente que está com muita amplitude de crescimento? Por que isso está acontecendo nessa parte da era IN? Porque nós estamos caminhando a passos largos para autogoverno, autocomando. E a partir do autocomando, você não tem como se conduzir com a referência de outro. Você não pode ser tão dependente de outras fórmulas. Você vai ter que aprender. Você vai ter que aprender a melhor fórmula de alimentação, a melhor forma de conduta, o melhor tipo de exercício, a melhor forma de pensamento. O que você vai adquirir na sua vida? Sim. E por que teve essa enxurrada e vai ter mais enxurrada de informações e de cursos na internet? Para que você seja autossuficiente. Para que você seja autocomando. Para que você definitivamente se reencontre com você mesmo. Para que você se religue com a sua parte energética. E aí sim você faz o céu aqui na Terra. Aí sim, você já leu demais as escrituras, está na hora de vivê-las. Para de falar das escrituras e passa a vivê-las. Entendeu? Comece a entender qual é o seu processo e vocês vão deixar pelo caminho todas essas coisas que vocês reclamam, como vazios, incompreensão, impossibilidades. Todas essas coisas viram terra. Elas desabam, são barreiras que caem. Só que até hoje existiam pessoas que faziam isso. Agora o universo dita isso. O vácuo quântico, a energia vital dita essa frequência e você tem que estar compatível com ela, senão você vai causar muito problema na própria vida. Você tem que andar no fluxo da energia. Não, querida. Mas depois dá uma olhada antes. Vocês precisam ver, vocês precisam olhar para isso. Exato. Vocês têm que começar a se comportar com aquilo que vocês acreditam. Não dá mais para vocês pensar de uma fórmula e viver de outra. Mas por que vocês pensam de uma forma e vivem de outra? Porque vocês seguem tendências. Vocês seguem tendências. Vocês seguem fórmulas de outras pessoas. Vocês não se comportam como filho do universo, como filho de Deus. Vocês se comportam como bastardos. Aqueles que vocês... a indústria fez a gente entender que a pessoa que não era legítima, ela estava sempre buscando ser aceita por algum lugar. Entendeu? Mas vocês já são aceitos.
Vocês podem ter problemas físicos. Quem não teve? Olha a vida das pessoas prósperas, dos resultados que vocês querem. Vê se elas são pessoas perfeitas. Elas são pessoas incompletas, são pessoas que têm problemas, que têm as mesmas crenças que vocês. Mas elas têm autogoverno e vocês não têm. Elas têm controle da mente delas. A mente da grande maioria está uma porcaria. Entendeu? A mente está cheio de vícios, está cheio de informações, sabe, danosas. E elas querem ter alta performance. Entendeu? Vocês estão sempre cheios de avisos de perigo. E como que alguém que olha tanto para os avisos de perigo, elas não têm condição de andar? Mas as pessoas que estão em alta performance, elas veem o aviso de perigo. Mas elas têm uma meta. Senão ninguém andava. Se ninguém saía. Com tanta notícia, aí o avião caiu, o avião não sei o que, o avião não sei o que lá. Teria gente que não estaria mais viajando, que não estaria exercendo uma outra coisa. Risco existe. Mas o risco busca pessoas compatíveis com ele. O medo encontra frequências compatíveis com ele. Acidentes encontram frequências compatíveis com ele. Porque tem pessoas que são pilotos de alta performance, de alta velocidade, que sofreram acidentes e tiveram sérios problemas. Mas a grande maioria não teve. E por quê? Porque o acidente busca energias compatíveis. E normalmente elas estão ligadas a baixa frequência, como medo, perigo. Pessoas muito preocupadas com a segurança por medo do perigo, elas atraem perigo. Mãe, você ouviu? Não. Tá na hora? Ai, que beleza. Então, gente, eu vou ficar falando mais sobre isso. A Erain tá aí. Esses cursos, essa enxurrada de cursos, é para ensinar vocês o maior número de pessoas possíveis para aprenderem a conduzir a própria vida. É por isso, porque uma época era para as pessoas descobrirem. A essa época é para fazer com que as pessoas se autodescubram, se autoconduzam. Por isso tem tanta gente criando experiências, cursos, vivências, para que você encontre o seu caminho. E nós somos diferentes, por quê? Porque nós buscamos que você ache o seu caminho. Eu não vou ditar o que você tem que fazer. Carol não vai ditar o que você tem que fazer. Nós fornecemos ferramentas para que você esteja tranquilo e seguro no caminho que você vai trilhar. Mas quem vai estar na direção é você. E para que você esteja na direção, eu preciso que você descubra essa força dentro de você. Você busque essa religação. Busque esse direcionamento. E por isso, eu te faço um convite para dia 16, nós começamos um novo curso e talvez o último nesse formato do controle mental. Então, é uma boa oportunidade, ele ainda está com preço promocional e toda vez que a gente muda o curso, a gente muda valores, a gente muda toda a estrutura. Quem está aqui muito tempo já sabe disso. Então, eu faço um convite a vocês que venham com a gente nessa jornada, na sua jornada. Você está buscando isso há muito tempo. Você vem procurando por isso há muito tempo. Eu acho que já está na hora de você experimentar pelo simples fato. E se
isso tudo for verdade? E se esse for o caminho? E se essa for a fórmula? Porque uma coisa eu tenho certeza, vocês nunca procuraram. A maioria diz que você tem que ter, mas ninguém diz como você descobre. Entende? Porque isso não é feito em 2 dias, em 5 dias, em 5 livros, em 6 livros, ou uma trajetória pessoal. Isso você tem que trabalhar toda uma parte da sua vida como formação, experiência, trabalho. E eu tenho 35 anos trabalhando com isso, com grupos de alta performance, criando estrutura para que eles continuem tendo alta performance. Apesar de todos os problemas, apesar das crenças limitantes. Porque todo mundo tem crença limitante que acha que descobriu outro dia. Impressionante como aprende as coisas que são as crenças limitantes. Mas ninguém aprendeu a arrumar o armário, a tirar a mesa, a lavar suas louças, a armar seus armários, a ser um bom estudante, a ter foco nos estudos, porque isso foi mais ensinado do que as crenças em relação ao dinheiro. E por que você aprendeu as crenças e não aprendeu essas outras coisas que foram massificadas na sua cabeça? Todos os pais falaram isso. Você tem que ser assim, você não pode andar com todo mundo, você não pode ir a todo mundo. E ninguém aprendeu isso. Engraçado isso. Mas aprenderam todas as outras porcarias. Porque essas coisas, essas dores, elas nasceram muito antes de você. Elas vêm de uma forma transgeracional. E eu vou fazer uma live aberta na terça-feira, falando dessas crenças. E por que da importância do controle da mente. Porque não é pelas crenças que você se dirige, e sim pela mente. Se você quer um salto quântico, você tem que ter expansão para saltar. Treinamento para saltar. Então, quem quiser ser treinada por mim, coloca CM, que a nossa automação aciona. Nós temos a Marta, temos a Madu e temos também todo um trabalho dentro do site que você pode entrar em contato. Tem um outro celular no link da bio que vai falar somente sobre controle mental. Não era o link da bio, era no site do CM. No site do CM. A minha consciência já está me consertando. Está lá no quarto ouvindo. Então, eu terei muito prazer em treinar vocês. Tá? Coloca a CM, entre em contato com a Marta. A Eraí já está aí. Entende? E eu posso dizer um convite. Mas ano que vem eu começo a dizer, eu avisei, não avisei? Quem é aluno há mais tempo sabe disso. Entendeu? Opa, Flica Pet, é isso aí. Então, eu adoro esses resultados. Pessoas que comandam a própria vida. Pessoas que mudam a sua realidade. Independente de qual seja a realidade. Então, eu terei muito prazer em treinar vocês. Dia 16 nós começamos e é só vocês colocarem CM que a automação aciona e, se não, entre em contato com a Marta. Tem o site lá na bio, né? Não tá na bio? Não, o site está no Stories. Tá no Stories? Então, o site vai estar no Stories e aí você consegue... Não, ela pode treinar e ela pode depois trabalhar o ambiente, até porque ela vai ter uma expansão de consciência e a consciência antiga. Você só descobre o que você está fazendo de errado quando você acerta. Você só vai ter a compreensão do teu estado quando você muda de estado. Eu não sei por que ensinaram, até eu sei por quê, porque é para ninguém chegar a lugar nenhum, mas vocês querem compreender antes de experimentar. Não existe isso, gente. Não existe isso. Você nunca vai saber o sabor do alimento se você não experimentar. Você nunca vai saber se é quente e frio se você não pegar. Se você não sentir. Entendeu? Não, mas não vai, ele vai mudar. Ele vai mudar. Então, terei muito prazer em treinar vocês. Tá? É só entrar em contato com a Marta, com a Madu. Nós temos diversas formas de pagamento. E eu espero vocês dia 16. E na terça-feira, às 19 horas, nós vamos estar fazendo... É terça, né? É amanhã.
Às 19 horas eu vou estar fazendo uma live aberta falando sobre essas crenças. Eu vou mostrar para vocês o que isso faz e a importância de vocês estarem no comando. Porque se vocês não estão, eu te digo quem estará. Então, até amanhã e uma excelente semana para vocês. E pense, a cada dia, de todas as formas, eu estou cada vez melhor, melhor e melhor. Beijo, gente!